Bom dia a todos. Bom dia. Sejam bem-vindos a esta casa Joana de Ângeles, encarnados e desencarnados. Para mais um domingo, uma manhã de domingo com o Evangelho do Cristo. O nosso companheiro hoje, Adriana, que vai falar sobre o Evangelho. E vamos entrando em sintonia com os nossos mentores espirituais, fechando os nossos olhos, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui na manhã de hoje, agradecendo por tudo aquilo que recebemos, nossa casa que nos abriga, o alimento que comemos, o trabalho que temos, pela nossa família, por tudo aquilo que passamos. Se passamos, ou é por nossa própria culpa, ou é para a nossa necessidade do crescimento interior. Agradecemos a equipe espiritual desta casa que prepararam esse ambiente para a manhã de hoje, para todos os dias que aqui estamos, e que todos nós, encarnados e desencarnados, presentes nessa casa, assistindo a esse Evangelho via YouTube, que todos nós sejamos abençoados e amparados, e que os desencarnados que aqui estão na manhã de hoje permaneçam nessa casa, onde serão orientados, esclarecidos, serão recebidos, em nome de Deus e de Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo que nós vamos fazendo todos os domingos sobre o Livro dos Espíritos, e nós vamos falar um pouco hoje sobre o finalzinho do capítulo 1 do Livro dos Espíritos. São as perguntas 128 a 131, que é justamente anjos e demônios, Kardec aborda os espíritos sobre esse assunto, o que são anjos e demônios, o que nós temos aqui. E ele começa da seguinte forma, na pergunta 128. Os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente dos outros espíritos? E a resposta dos espíritos superiores é não. Estes são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Então a gente vai entender um pouquinho essa resposta, Naturalmente, em todas as religiões, nós temos a figura, de seres que auxiliam, a todos nós. Seres mais evoluídos, seres mais iluminados, que nos auxiliam. Isso sempre existiu. E desde os primórdios, desde as civilizações mais primitivas, quando nós ainda éramos praticamente homens das cavernas ainda, nós começamos a ter noção de religiosidade, nós atribuímos, percebemos. Por que isso? Porque, na verdade, a humanidade, nós encarnados, nunca fomos desamparados. Nós estamos sempre sendo auxiliados. Todos nós encarnados temos o nosso anjo de guarda, o nosso protetor, o nosso mentor. Então é evidente que existe uma entidade que está mais evoluída do que nós, que nos acompanha, que nos auxilia, E isso sempre existiu na humanidade, independente das religiões. E isso é notado, percebido. E quando isso é percebido, é colocado. Agora, as religiões, cada uma nomeou de uma forma, E nós aqui não fomos diferentes, Nós somos influenciados, pelo cristianismo, pelo catolicismo, E dentro da raiz do cristianismo e do catolicismo, nós temos a imagem dos anjos, dos arcanjos, e toda a hierarquia celestial, Que são, na realidade, como dizem os espíritos, são espíritos como nós, porém que já atingiram um determinado grau evolutivo, que todos nós chegaremos lá, quer nós queiramos ou não, nós chegaremos lá, e nós seremos também nesta mesma categoria, como arcanjos ou anjos. Na verdade, é uma evolução natural do crescimento do espírito. Então, quando ele atinge um determinado grau de consciência e evolução,
né, ele se enquadra nessa categoria que nós nomeamos assim, porque eles não se nomeiam assim, eles são só espíritos, né? Nós é que colocamos eles como uma categoria diferente, eles são só espíritos auxiliando na obra, né? Na sequência, Kardec pergunta para eles: mas os anjos percorreram todos os degraus, né? Igual a gente, né? Passaram por todas as etapas? E aí vem uma resposta muito interessante dos espíritos. Os espíritos responderam: eles percorreram todos os graus, mas, como dissemos, alguns aceitaram a sua missão sem murmurar e chegaram mais depressa. Os outros gastaram um tempo mais ou menos longo para chegarem à perfeição. Aqui é uma resposta bem interessante, né? Porque ele diz o seguinte, né? Que todo mundo nasceu, foi criado da mesma forma e todos os espíritos evoluem. Então existem espíritos que foram criados antes da gente, com certeza, né? O universo tem, de acordo com a nossa ciência, tem mais de 12 bilhões de anos e o planeta Terra 4, e a gente está aqui há 200 mil anos, né? Então tem uma diferença muito grande de tempo aí entre o início e o nosso surgimento aqui neste planeta. Mas, independente disso, o que é curioso na resposta é: alguns chegaram mais rápido, outros não, né? Alguns conseguiram, outros não. E o que é que faz nós acelerarmos ou reduzirmos o nosso passo na nossa jornada evolutiva? Essa é a grande questão, né? O que faz? O que a gente pode fazer? Ele diz aqui: não murmuraram, né? Aí a gente pode pensar, bem, murmurar significa várias coisas, né? Reclamar, não aceitar, se rebelar, né? Mas, na verdade, ele está tentando dizer aqui para a gente que os espíritos crescem mais, com mais desenvoltura, com maior velocidade, né? Quando se libertam das suas cargas negativas, né? Que provocam esse sentimento do murmurar, né? Quando eles entendem, quando eles aceitam, né? Você compreende que você é parte da obra e você simplesmente segue, né? Aí a gente fala assim: e o que seriam essas travas, né? O que nos trava, né? O principal trava que nós temos é o sentimento de culpa. Por quê? Porque a nossa civilização, nosso entendimento, nós trabalhamos certo e errado e culpa, não culpa, né? Ajustes e não ajustes, e consequentemente reparações. Então nós temos um sistema que é muito forte na nossa mente, onde a gente coloca o nosso erro com a necessidade de uma reparação, a culpa pelo erro, né? E consequentemente nos colocamos numa situação de expiação. Ou seja, para mim reparar um erro eu preciso ter uma expiação junto, né? E isso, na verdade, é uma ideia nossa, é uma vontade nossa, é uma crença nossa. E aí, quando a gente acredita nisso, a gente se impõe nisso. Consequentemente, o nosso caminho passa a ser mais dolorido, mais difícil, mais espinhento, digamos assim, né? Por quê? Porque a gente se coloca em situações onde nos obrigamos a passar por algo semelhante, uma forma de compensar, uma forma de tentar entender, né, de amenizar conosco mesmo. E esse processo é um processo bastante desgastante, bastante penoso e longo, né? Consequentemente, a gente demora mais. Jesus deixou isso muito claro, né, na passagem, na parábola da adúltera, né? Quando ela foi trazida para ele, né, e apontada como uma criminosa que praticou crime, Jesus não perguntou nada, quem foi a vítima, por que aconteceu, não quis saber a história. Ele simplesmente disse para ela: erraste, né? Vás e não erres mais. Ponto. Aí você fala, ele não quis saber quem foi que foi vítima, por quê, se tinha atenuante, se não tinha, e não condenou. Aí você fala assim, o que ele deixou muito claro nessa ação? Que o que importa é que a gente tenha consciência que aquilo é um erro e não faça mais. Ou seja, entenda que o que é errado não deve ser feito. E uma vez que você aprende que aquilo foi um erro, não faça mais, segue adiante.
Aí você imagina, se aquela pessoa simplesmente saiu dali, seguindo adiante, ela cresceu. Agora, e se ela fosse fazer o que nós fazemos normalmente, né? Peraí, né? Vou ter que reparar esse erro, né? Ela teria que ir lá para o marido, se colocar numa posição de humilhação, ela teria que passar por uma situação semelhante, ela teria que cumprir uma pena, né? Aí você fala, o que isso traria? Mais dor nessa história toda. Todo mundo já sofreu nessa história, mas dar um complemento a isso, a gente estaria trazendo mais dor, mais conflito, né? Mais problema, mais acusações, né? E aí essa história iria parar aonde? Quanto tempo levaria, né, para se apaziguar e seguir adiante? Até o término de um processo, né? Até o término de um cumprimento de sentença, né? Você fala assim, é muito longo. E Jesus abreviou isso tudo da seguinte forma: todo mundo já errou, né? Atire a primeira pedra aquele que nunca errou. Ninguém podia atirar. E na sequência, você errou, né? Vaze, não erres mais. Simples, né? Aí você vê a diferença de tempo, né? Se a gente for seguir um processo acusatório, né, criminal, penal, quanto tempo a gente leva para resolver o problema? E do jeito do Cristo, quanto tempo a gente levou para resolver o problema? Aí você vê por que uns espíritos crescem e outros demoram para chegar lá. Ele respondeu tudo isso aqui. Na sequência, a pergunta 130, né, Kardec pergunta: se a opinião que admite que seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas é errônea, como se explica que esta crença esteja na tradição de quase todos os povos? Aí os espíritos respondem: fica sabendo que teu mundo não é toda a eternidade, e que muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Os homens, então, puderam crer que eles foram sempre do mesmo modo. Então, ou seja, deixa claro para o Kardec, né? Essas crenças de que foram criados perfeitos é só porque a gente foi criado depois, né? Aí a gente acredita que todos aqueles que já estavam perfeitos foram criados perfeitos. Mas ele diz, nós somos só uma parte da história, né? Da obra da criação. Quando a gente foi criado, né, já existiam outros que já tinham atingido o ápice, né, do desenvolvimento, da evolução. Por quê? Porque o universo é muito mais antigo do que nós. Nós somos novos dentro do universo. O universo é muito mais antigo. Então, os seres que foram criados primeiro, evidente, já se desenvolveram, já chegaram, e assim vai. O universo cresce, de acordo com a ciência, numa velocidade 300 mil quilômetros por segundo, né? Para todos os lados. Aí você imagina o quanto é de novos planetas, de novos lugares, de novas galáxias. É a obra crescendo sem fim. Quantos planetas nascem, quantos espíritos não são criados, né? A cada segundo, né? Em todo o universo. E é constante, né? Um dia nós estaremos ajudando esses novos espíritos, né? Como anjos, igual Cristo ajudou a nós aqui na Terra, né? Aí na sequência vem a parte dos demônios. Aí Kardec pergunta: há demônios no sentido que se dá esta palavra, né? E aí os espíritos respondem: se houvesse demônios, eles seriam uma obra de Deus. Deus seria justo e bom se houvesse criado seres devotados eternamente ao mal e infelizes? Se há demônios em teu mundo inferior e em outros semelhantes que habitam, são estes homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo e creem lhes serem agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. Aí vem uma resposta bem dura para a gente, né? Quando ele pergunta: e os demônios? O que seriam os demônios, né? No sentido da palavra demônio como algo ruim ou mal, ele diz: o mal somos nós mesmos, né? Não existe nada mal. Nós somos maus pelo nosso momento evolutivo. Nós somos maus porque ainda não entendemos
exatamente o que somos e como funciona a obra de Deus. E aí praticamos ações que só nos levam ao nosso interesse pessoal em detrimento do próximo, né? E esse egoísmo, esses atos provocam as mazelas do mundo. Então, na realidade, o mal não é um ser ou um espírito. Não existe nenhuma criatura criada por Deus que seja má ou ruim. Todas são iguais. Nós éramos ignorantes. Ao longo da existência, nós vamos nos tornando conscientes e entendedores do nosso papel na obra. Mas, enquanto nós somos ignorantes, podemos ter atitudes ruins, atitudes más, mas não significa que somos maus, né? E é esse momento que nós podemos ser os demônios. Quem é o demônio nosso mesmo, além de nós mesmos? Nosso próprio egoísmo, nossa própria avareza, nosso próprio desejo de se satisfazer pessoalmente. Tudo isso que nos impulsiona a ações praticadas por nós mesmos contra os outros é que são os demônios do planeta. Não existe entidade, né? Lá atrás, nas outras religiões que vieram antes do cristianismo, né, antes do judaísmo inclusive, né, nós tínhamos a figura dos demônios, né? Mas o demônio nunca foi visto, né, como uma entidade maléfica, como nós fazemos hoje em dia, né? O demônio era uma espécie de gênio, né? É a pessoa que tem inteligência, astúcia, né? E ele pode lhe ajudar ou não. Isso era o que diziam lá atrás. E se você for entender, é fácil de entender a razão psicológica que nós criamos essa entidade desta forma. Nós sempre percebemos que existiam entidades que nos ajudavam, que são os anjos, que são os nossos guardiões. De fato, existem. Agora, quando a gente acerta, nós somos ajudados pelo bem, né? E quando nós erramos pela nossa vontade, né? Aí é fácil a gente criar um terceiro, né, para distribuir a culpa e falar, olha, eu errei porque eu estava influenciado por essa entidade aqui, essa maléfica que estava me provocando e eu me descaminhei, né, decidi errado, fiz errado ou agi de forma errada. Então, se eu tenho algo que é bom e me ajuda para o bem, né, porque quando eu acerto, eu falo, então, é porque você está bem assessorado. Quando eu erro, não, a culpa não é minha, é de um terceiro. Então, nós começamos o processo de terceirização muito cedo, né, na nossa evolução, né, social, né? E aí a gente criou essa figura do demônio, a gente criou uma figura de um terceiro que nos persegue, de alguém que nos atrapalha e que nos impede de fazer algo que seja realmente bom. Ou seja, a nossa falta de vontade tem um nome, né? É demônio, né? Então aí a gente colocou um terceiro. Mas os espíritos mesmo respondem a Kardec, né, que o que trava, o que dificulta o desenvolvimento da humanidade é justamente a nossa falta de vontade em fazer algo positivo para nós mesmos. E a gente vê pelos nossos exemplos do cotidiano simples. Nós temos situações onde poderíamos agir de determinada forma, mas a gente se omite, né? Por que a gente se omite? Porque é mais fácil não fazer nada, né? E a gente faz isso em várias situações. Aí na posteridade a gente pode alegar que aquela inércia minha é porque eu estava sob influências aí demoníacas, influência de obsessores, influência de terceiros, né? Mas na verdade não, essa terceira somos nós mesmos, porque todo mundo tem dificuldade, né, em fazer algo diferente, todo mundo tem dificuldade em sair da inércia, é normal. Por isso que Jesus falava, né, eu vim trazer o conflito, né? Por quê? Porque você precisa lutar com você mesmo, né? Você precisa se esforçar, você precisa vencer essa resistência que existe dentro de você. Essa resistência que a gente tem é natural do ser humano. Por quê? Porque a gente tem um instinto, né, que veio lá do mundo animal ainda, antes de sermos humanos, né, que é o instinto de sobrevivência. A gente busca estar da melhor forma possível
no melhor local possível. Nós precisamos nos manter, nós precisamos nos proteger. Isso a gente traz lá do mundo animal, o instinto, né? E aí o que acontece, como ele se repete hoje? Se hoje a nossa situação social, financeira, emocional, não importa, ela está estável, a gente faz de tudo para que ela não se modifique, né? A gente vai fazer força para que ela permaneça daquele jeito, porque daquele jeito para nós hoje está bom, né? Mas como é que a gente vai crescer se a gente não sair do lugar, né? Então a gente faz força. Então vencer isso é muito difícil. Começar esse movimento realmente é muito difícil. E é por isso que muitas vezes a gente erra, a gente se omite, a gente evita o envolvimento, porque a gente não quer sair daquele espaço, daquela zona de conforto em que nós nos encontramos atualmente, né? Me envolver com o problema do terceiro pode me trazer um problema maior, né? Aí a pessoa fala assim, então deixa quieto, né? Depois a gente vê o que faz, né? Vamos observar, se piorar a gente age, né? E vai mantendo distância, né? A gente faz isso, né? Quando na verdade o movimento tem que ser o inverso. Por isso o Espiritismo vem trazer dentro da sua tese, né, da doutrina, que fora da caridade não há salvação, né? E isso é interessante porque a caridade é justamente o esforço que você faz para começar a perceber o próximo, é o esforço que você faz para começar a sair da sua zona de conforto, porque a grande modificação que a gente precisa para ter o nosso crescimento, né, é modificar a forma como nós pensamos, né? Sairmos do eu individual e entrarmos no eu do nosso coletivo, né? Vermos a sociedade como um só, vermos o próximo como um só, que é o que Jesus fazia lá atrás, né? Jesus viveu isso o tempo todo, né? Ele vivia dessa forma, era uma coletividade, não era ele só, né? Tanto que a passagem mais marcante dessa coletividade é justamente quando ele está reunido com seus num determinado local, e aí batem na porta e dizem, olha, sua mãe, né, estão aqui, vieram lhe buscar, estão procurando você. E ele diz, não, quem é minha família, quem é minha mãe, quem é meu pai, senão os que estão aqui comigo, né? Porque na verdade, quando você entra num sistema coletivo, já não tem mais essas figuras, vocês são todos são um, né? E o Cristo exemplificava isso na sua vivência, na sua forma de agir. Agora, para que a gente realmente mude, né, a gente precisa de um start, a gente precisa ter um caminho. E o caminho que foi trazido é justamente esse, caridade. Por quê? A princípio a gente não quer fazer caridade, ninguém quer a princípio, né? Se dependesse só da nossa vontade, a gente não se envolveria, porque a gente estaria muito preocupado com os nossos problemas pessoais, né? No momento que você começa a olhar para o lado e se força a fazer algo caritativo, seja qual for a atividade, você começa a reparar no próximo, você começa a olhar, observar, e você começa a ampliar o seu leque de visão. E é esse movimento que naturalmente vai se desenvolvendo, naturalmente vai crescendo, e quanto mais você fizer, mais ele se alarga, até que vire algo natural de você. A gente se força no começo para posteriormente ser algo natural, né? Nós fizemos isso em várias coisas. O cinto de segurança do carro foi uma, né? Quando obrigaram a gente a usar, era um tormento, né? Ninguém queria passar o cinto. Hoje você senta no carro, é automático, né? Porque a continuidade da ação transforma em hábito, né? E o hábito vira algo normal, né? E é isso que a caridade faz. O movimento caritativo, ele faz com que você se preocupe com o próximo, faz com que você pare de ser só você e você começa a ter uma consciência maior de quem está em volta. Você começa a observar o próximo, né? E a gente vê assim, tirando o nosso problema pandêmico aí de momento, né? O grande mal da nossa sociedade, né, é a depressão, né? Depressão. A
depressão que leva ao suicídio, a depressão que leva as pessoas, né, tanto crianças, adolescentes, idosos, não importa a idade, né, todo mundo desce. Agora, o processo da depressão, que é muito comum hoje em dia, né, é longo, ele não começa de um dia e termina no outro, né, ele leva tempo, né, a pessoa entra no processo e ela vai lentamente, né, caminhando, aprofundando, né? E você percebe que a pessoa, quando você analisa um caso, ela deu N sinais no decorrer do tempo de que precisava de ajuda e ninguém ajudou, né? Ninguém ajudou. E por que a gente não ajuda? Porque a gente não percebe, a gente ainda está preso no nosso problema, a gente não está preocupado com o problema do outro. Agora, o exercício da caridade começa a fazer com que você olhe o outro, né? O exercício contínuo da caridade faz com que você se preocupe com o outro. E se você realmente se preocupar com o outro, você teria percebido esses sinais logo no começo, né? Você teria agido logo no começo. Aí essa doença, né, que é uma doença longa, né, ela poderia ser eliminada logo nos primeiros sinais, né? Aí você fala assim, a gente não teria esse problema na nossa sociedade, mas a gente ainda tem. Por quê? Porque a gente só se preocupa com a gente. E é isso que os Espíritos vêm falar nesse capítulo, né? Nós crescemos, podemos atingir a angelitude rapidamente, né? Desde que a gente se esforce, né? Não ficar parado murmurando, como ele diz, é justamente deixar de olhar para nós, né? Olhar para o próximo, seguir adiante, né? Crescer, abrir as nossas asas, porque todos nós temos, né? Fomos criados para isso, né? Para sermos anjos, né? Fomos feitos com esse propósito. Deus nos criou a todos da mesma forma e com o mesmo objetivo, que sejamos anjos. Então, né, vamos deixar de perder o nosso tempo, né, para que a gente possa seguir de fato adiante, voando, né, em sentido ao nosso crescimento e à nossa libertação, né? Uma vez libertos, né, não existe mais a necessidade, né? E como eu havia falado a vocês, né, se libertar da culpa é a principal trava que você pode eliminar, facilitando a maior âncora, né, que você tem lhe travando o crescimento, é essa, para que você possa crescer. A culpa, ela só vai lhe devolver um processo, né, de julgamento, um processo, né, de condenação e um processo de sofrimento maior, né? Culpa não ajuda ninguém. Agora, o entendimento é a solução, entender e não repetir, né? Essa é a passagem do dia, espero que possa ter compartilhado com vocês da melhor forma possível. E a gente vai aproveitar o momento, fechando os nossos olhos, agradecendo ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos todos juntos aqui novamente neste domingo, que possamos seguir para os nossos lares aliviados, né? Mais sintonizados com os nossos mentores, com os nossos anjos de guarda. Pedimos que seja debruçado sobre nós, nossas famílias, todas as dádivas possíveis e que possamos ter assim uma semana mais tranquila, equilibrada, com pensamentos mais harmoniosos e, acima de tudo, com coragem e determinação para colocar em prática no nosso dia a dia toda essa teoria que o nosso Mestre Jesus nos trouxe há 2000 anos atrás. Que assim seja.